O livro de Ezequiel é um dos mais desafiadores da Bíblia. Foi marcado por momentos tenebrosos para a nação de Judá. Zedequias, o último rei de Judá, foi colocado no trono como um governante fantoche, sob o controle de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Com o exército limitado, Jerusalém foi novamente cercada, e o destino de Zedequias foi trágico. Ele foi capturado e forçado a assistir à execução de seus próprios filhos, marcando o fim da linhagem real de Judá. Para agravar ainda mais seu sofrimento, seus olhos foram arrancados, fazendo com que a última coisa que ele visse fosse a morte de seus herdeiros. Nabucodonosor então ordenou a destruição total de Jerusalém. E foi nesse cenário de ruína que Ezequiel foi chamado para ser profeta, mesmo estando a quilômetros de distância na Babilônia. O cenário era desesperador, mas Deus é o Deus do impossível, como afirma Lucas capítulo 18 e versículo 17. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ezequiel foi escolhido por Deus para ser uma testemunha de uma visão extraordinária. Fez seu ministério em um dos períodos mais difíceis da história de Israel, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo os habitantes de Israel e de Judá. Mas qual foi essa visão extraordinária? E o que essa visão significava? Prepare-se para descobrir a história completa deste profeta extraordinário e qual foi a revelação celestial. Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, cresceu em um período decisivo para a nação de Judá. Ele foi preparado para servir no Templo de Jerusalém, mas no ano 597 a.C., antes de assumir plenamente seu ofício, foi levado cativo para a Babilônia, junto com milhares de outros judeus. Esse exílio ocorreu durante o reinado de Nabucodonosor, e Ezequiel tinha cerca de 25 anos na época. No entanto, a invasão não foi o suficiente para frustrar os planos de Deus na vida de Ezequiel. Foi no meio da dor, da destruição, escravidão, angústia e morte que o Senhor levantou a voz profética em sua geração. Foi apenas 5 anos após seu exílio, por volta do ano 592 a.C., que ele recebeu seu chamado profético, aos 30 anos, uma idade significativa para um sacerdote. Ezequiel foi escolhido por Deus para profetizar ao povo exilado nas margens do rio Quebar, uma comunidade de judeus que vivia em meio à angústia e desespero, distante de sua terra natal e de seu templo. Ao longo de sua vida, Ezequiel enfrentou desafios pessoais intensos, como a morte de sua esposa, ocorrida durante o cerco, e a queda de Jerusalém, eventos que marcaram profundamente o povo de Israel e o próprio profeta. Apesar de suas perdas pessoais e da destruição em seu entorno, Deus o usou poderosamente para comunicar mensagens de esperança e julgamento ao povo de Israel. Embora estivesse longe de Jerusalém, sua conexão com Deus e seu papel como porta-voz do Senhor tornaram-se mais fortes do que nunca. Na visão inicial, Ezequiel viu algo espetacular e assombroso, uma visão que mudaria completamente sua vida e definiria sua missão como profeta. Ele viu um vento violento vindo do norte, acompanhado de uma grande nuvem e fogo, cercado por um brilho resplandecente. No centro dessa manifestação surgiram 4 criaturas viventes, cada uma com 4 faces, rosto de homem, leão, touro e águia, além de 4 asas. Suas formas se assemelhavam ao que muitos teólogos interpretam como querubins, semelhantes às descrições encontradas em Apocalipse 4. Cada criatura possuía uma roda que brilhava como uma pedra preciosa e estava cheia de olhos, o que simbolizava a vigilância contínua e a presença de Deus em todos os lugares. Acima dessas criaturas, havia uma expansão como cristal, e sobre ela, uma espécie de trono glorioso com aparência de safira. Nele estava sentada uma figura majestosa, radiante como fogo, uma manifestação visível da glória de Deus. A grandiosidade e o poder dessa visão mostravam a glória de Deus em um contexto cósmico, onde nada estava fora do seu controle, nem mesmo o exílio de Israel. Ezequiel, dominado pela visão da glória divina, caiu com o rosto em terra. Nesse momento, Deus falou com ele, chamando-o de Filho do Homem, um termo que aparece repetidamente em seu livro, enfatizando sua humanidade em contraste com a majestade divina. Deus ordenou que ele se levantasse e o comissionou como profeta, não apenas para o povo de Israel, mas também para as nações ao redor. A missão de Ezequiel seria árdua. Ele teria que proclamar a mensagem de Deus a um povo de dura cerviz, que teimosamente resistia em ouvir e obedecer. Ele seria um vigia, aquele que alerta o povo sobre o perigo iminente.
Se ele não advertisse, seria responsável pelo sangue deles. Mas se ele cumprisse sua missão, ainda que o povo não ouvisse, estaria livre dessa responsabilidade. O Senhor advertiu Ezequiel de que o povo poderia não ouvi-lo, mas mesmo assim ele deveria continuar a proclamar a mensagem. Essa resistência não deveria impedir o profeta de cumprir sua missão. A perseverança de Ezequiel, em meio à dureza de coração do povo, espelhava a própria fidelidade de Deus, que continuava a buscar o arrependimento de Israel. Ao ser chamado por Deus, Ezequiel é instruído a comer um rolo de pergaminho, que simboliza a mensagem divina que ele deveria anunciar. O rolo, descrito como doce ao paladar, continha palavras de lamentações e juízos, um indicativo de que sua missão seria difícil e cheia de desafios. Ele seria um vigia para a casa de Israel, alertando o povo sobre os perigos espirituais e as consequências de sua desobediência. Como registrado em várias passagens paralelas, como no livro de Jeremias, seu contemporâneo. Logo após a visão, Ezequiel foi levado em espírito a Jerusalém, onde testemunhou as abominações que o povo de Judá estava praticando. Deus mostrou-lhe as terríveis idolatrias que tomaram conta do templo, onde animais abomináveis e figuras pagãs estavam desenhadas nas paredes das câmaras secretas. 70 anciãos de Israel estavam oferecendo incenso a esses ídolos, dizendo que Deus não os via. Ezequiel também viu mulheres chorando pelo deus Tamuz, uma divindade babilônica associada à vegetação, cuja morte era lamentada no outono. E para piorar, no átrio do templo, 25 homens adoravam o sol. Uma clara violação do primeiro mandamento. Essas práticas idólatras, que aconteciam bem no coração da adoração para Deus, no templo, trariam consequências devastadoras. Deus, em sua justiça, ordenou que marcassem na testa aqueles que permaneciam a ele, como um sinal de proteção contra o julgamento iminente. Essa visão revelava o nível de corrupção espiritual que havia permeado até mesmo os lugares sagrados de Israel, mostrando que o julgamento divino sobre Jerusalém e o templo era inevitável. A idolatria era o principal pecado que afastava Israel de seu Deus, e o Senhor, em sua justiça, não podia mais ignorá-la. O livro de Ezequiel, portanto, reforça o ensinamento de que a glória de Deus não permanece onde o pecado é tolerado. Nessa mesma visão, Ezequiel presenciou o início do julgamento de Deus sobre Jerusalém. 6 homens, representando anjos executores, foram enviados com armas de destruição. Apenas aqueles que estavam marcados com o selo divino seriam poupados. O restante do povo, inclusive os líderes corruptos, seriam julgados severamente. Deus começou o juízo pelo próprio santuário, uma representação clara de que o julgamento começa pela sua própria casa. A glória do Senhor, que habitava no templo, começou a se retirar, um sinal de que sua presença não mais permaneceria em um lugar onde o pecado era tolerado. Ezequiel também foi incumbido de profetizar sobre o cerco e a destruição de Jerusalém. O Senhor ordenou que ele usasse atos simbólicos para comunicar a mensagem de maneira impactante. Ezequiel, em uma de suas profecias mais dramáticas, fez um modelo da cidade de Jerusalém e a cercou com tijolos, ilustrando o cerco que viria. Ele também foi instruído a deitar-se de lado por 390 dias, representando os anos de iniquidade da casa de Israel, e depois por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade de Judá. Esses atos simbólicos eram uma maneira visual de comunicar a mensagem profética ao povo, enfatizando a seriedade do juízo de Deus. Outro ponto-chave do ministério de Ezequiel foi sua visão sobre o Vale de Ossos Secos. Esse episódio, descrito no capítulo 37 de seu livro, é uma das mais poderosas representações da restauração de Israel. Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos muito secos e, ao profetizar conforme a ordem de Deus, os ossos começam a se unir, formando corpos completos, cobertos de carne, mas ainda sem vida. Em seguida, Deus ordena que Ezequiel profetize ao Espírito, e a vida é restaurada àqueles corpos. Essa visão simboliza a restauração futura de Israel, tanto física quanto espiritual. Representava a esperança de que, embora o povo estivesse espiritualmente morto, Deus os traria de volta para a vida e os reunificaria como uma nação. Essa reunificação foi simbolizada por 2 pedaços de madeira que Ezequiel uniu, representando as tribos de Israel e Judá, que se tornariam novamente um só povo sob um único rei, prefigurando a vinda do Messias. Deus prometeu dar ao povo um novo coração e um novo espírito,
removendo o coração de pedra e substituindo por um coração de carne, uma renovação espiritual que culminaria na restauração completa de Israel. Deus revelou a Ezequiel o significado dessa visão. Aqueles ossos secos representavam a casa de Israel, que estava espiritualmente morta e sem esperança. Mas Deus, em sua misericórdia, prometeu restaurar seu povo, assim como está escrito em Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra. A mensagem de Ezequiel era clara. A restauração viria através da palavra de Deus e do seu espírito, trazendo vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. Este evento é frequentemente interpretado como um presságio da futura redenção de Israel. Algo que se conectaria aos escritos de profetas como Isaías e Jeremias, que também falavam sobre a restauração de Israel. Era necessário o Espírito de Deus para dar vida a esses corpos, e o mesmo em nossas vidas espirituais. Como Jesus disse em João capítulo 3, versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse poderoso ato de reviver os ossos secos é um exemplo clássico de avivamento, não apenas para o povo de Israel, mas também para a Igreja de Deus hoje. O avivamento espiritual só ocorre quando a palavra e o Espírito trabalham juntos. Onde um desses elementos falta, o povo de Deus carece de uma verdadeira experiência com sua presença. Assim como os ossos no vale, sem o Espírito de Deus, a Igreja também permanece espiritualmente morta. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, nos lembra, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Assim como aqueles ossos ganharam vida, Deus também nos vivifica espiritualmente por meio de sua graça. No Novo Testamento, a ideia de renovação continua a ser um tema central. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo somos transformados e renovados, deixando para trás a velha vida de pecado e começando uma nova vida em justiça. A promessa de Deus em Ezequiel de restaurar seu povo à terra prometida ecoa até hoje, pois a restauração espiritual continua a ser uma verdade relevante para todos os que estão em Cristo. Como Romanos capítulo 8 e versículo 10, declara: se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Além de profetizar sobre Israel, Ezequiel também recebeu mensagens contra as nações vizinhas, como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro e Egito. Cada uma dessas nações seria julgada por sua arrogância e hostilidade contra o povo de Deus. Tiro, em particular, foi descrita como um navio majestoso que navegava orgulhosamente pelos mares, mas que seria destruído e afundado nas profundezas. O faraó do Egito, que afirmava ser o dono do rio Nilo, seria humilhado e o Egito sofreria uma desolação de 40 anos. Deus daria o Egito a Nabucodonosor como recompensa por seus esforços militares contra Tiro, conforme o profeta advertiu. Por fim, Ezequiel profetizou sobre uma grande batalha no fim dos tempos, quando Gog e Magog, nações inimigas de Israel, tentariam destruir o povo de Deus. No entanto, Deus interviria de maneira poderosa, derrotando as forças invasoras com fogo e enxofre. Essa batalha final, que ecoa em Apocalipse 20, simboliza a vitória definitiva de Deus sobre todas as forças do mal. Mesmo com o exílio e o julgamento de Deus sobre Israel, ele profetizou sobre um futuro glorioso, onde Deus daria ao seu povo um coração novo e um espírito renovado. Israel seria restaurado em sua terra, e o Senhor faria uma nova aliança com seu povo, como descrito em outros profetas contemporâneos, como Jeremias e Daniel. Portanto, a mensagem de Ezequiel é atemporal. Deus é capaz de trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero e restauração onde há destruição. Sua promessa de renovação e restauração é uma verdade que continua a nos lembrar do seu amor inabalável. Em Cristo, somos convidados a experimentar essa renovação e a viver uma vida que reflete a glória e bondade de Deus. Assim como no tempo de Ezequiel, hoje também podemos ver um avivamento espiritual, onde o Espírito de Deus sopra vida nova sobre sua igreja, transformando corações e restaurando vidas para sua glória. Ezequiel viveu em um tempo de grande angústia, mas suas visões e profecias trouxeram tanto advertências de juízo quanto promessas de esperança e restauração. Seu ministério durou 23 anos, e embora a Bíblia não relate os detalhes de sua morte, seu legado continua a impactar gerações até hoje,
como um dos maiores profetas de Israel. Se você foi tocado por essa mensagem, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Que a paz de Cristo esteja com você.